bem com vocês? Meu nome é Júlia, eu sou guia de turismo nacional credenciada pelo Ministério do Turismo. Atuo na minha cidade, que é onde eu moro, Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Também atuo na capital de São Paulo, na cidade e em outros estados do Brasil. Eu sou uma preta empreendedora. Além de incorporar o papel de guia e educadora dentro do turismo, eu presto serviços para agências de turismo pedagógico, cultural, histórico, né? Além de incorporar este papel, eu também sou, desde 2015, dread maker. Eu venho aí cultivando as raízes dos meus irmãos e irmãs aqui de Piracicaba e região. Eu vou colocar aqui na legenda do vídeo a minha página como dread maker, é @dreadmakerpiracicaba, para vocês poderem me apoiar e acompanhar o meu trabalho. Hoje eu apresento para vocês a minha iniciativa de afroturismo, turismo comunitário, turismo responsável, que se chama Auá Turismo. Auá é uma palavra da etnia Tupi, que significa gente de todo tipo. A ideia da Auá é ser uma alternativa saudável e criativa para os meios convencionais e pacotes convencionais de turismo. Eu procuro, né, quando eu faço um roteiro da Auá Turismo, tornar a experiência turística uma experiência legal para todo mundo. O que isso significa, né? Quando a gente está montando um roteiro, eu opto pelo financiamento, né, de restaurantes, de pequenos produtores, restaurantes que estejam preocupados, né, com a cultura local, né? A ideia é movimentar a economia dos pequenos produtores, dos empresários e das empresárias pretas, né? Aqui na cidade tem um roteiro que se chama Rota Negra. Ele é baseado nas pesquisas de um acadêmico negro, professor, militante da causa negra, o Noedi Monteiro, e também do filósofo, professor, educador e batuqueiro aí das manifestações tradicionais aqui de Piracicaba, como o batuque de umbigada e o samba de lenço, o Antônio de Paula Júnior. Essas duas pesquisas, né, formam a Rota Negra de Piracicaba, e eu viabilizo ela através da Auá Turismo. Além disso, eu também promovo passeios no centro de São Paulo com parceiros que fazem roteiros de afroturismo em São Paulo. A gente almoça em restaurantes africanos, visitamos lojas de tecidos africanos, visitamos acervos culturais que artistas e curadores, né, estejam preocupados em tornar a perspectiva, né, a visão sobre África, uma visão trabalhada no pertencimento, no imaginário trabalhado na admiração, tá? Então, esses são os roteiros da Auá. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, segue meu Instagram, é @auaturismo. E lá você pode acompanhar, eu também coloco conteúdos sobre personalidades pretas, né? E lugares históricos negros de Piracicaba, de São Paulo e do Brasil. Hoje nós faremos um tour virtual, iniciaremos o nosso passeio em Piracicaba, interior de São Paulo. Vamos parar no centro de São Paulo e aí falar de algumas personalidades pretas que nasceram aí em alguns cantos do Brasil, tá? O nosso tour, ele começa então em Piracicaba. Piracicaba é uma cidade localizada no interior de São Paulo e que é privilegiada por um rio, né? O Rio Piracicaba. Nosso rio, ele é muito querido pelos piracicabanos e ele passa em meio à cidade, né? E esse rio, né, ele é o principal afluente do rio Tietê. A gente tem um histórico, né, na cidade de indígenas nativos que se chamavam Paiaguás, Guaiacurus e Caiapós. Os indígenas Paiaguás fizeram aqui da cidade um caminho fluvial, né? O que seria esse caminho fluvial? É um caminho pelos rios, que saía aqui do interior e ia até o Mato Grosso.
Esse local onde saía este caminho se chamava Campos do Araraquara, onde hoje é o distrito de Santa Terezinha, o bairro de Santa Terezinha, para os piracicabanos que estão vendo esse vídeo. Os indígenas daqui, a gente tem poucas referências, né, sobre eles, porque infelizmente eles foram rapidamente dizimados, mas existe um grupo percussivo de maracatu aqui na cidade, o Baque Caipira, em que eles contam, né, através das suas loas, algumas presenças de indígenas aqui, tá bom? Eu vou cantar para vocês uma dessas loas. Se chama A Força dos Paiaguás. A força dos Paiaguás é força de Tupã, é terra de Jaci, é terra de Guaraci, é tribo de índio guerreiro, é guaiacuru canoeiro, é tribo de índio guerreiro, é guaiacuru canoeiro. A força dos Paiaguás é força de Tupã, é terra de Jaci, é terra de Guaraci, é tribo de índio guerreiro, é guaiacuru canoeiro, é tribo de índio guerreiro, é guaiacuru canoeiro. Então, com os indígenas paiaguás, né, caiapós, abrindo os nossos caminhos do nosso roteiro, contextualizando um pouco vocês, então existia esse campus do Araraquara, né, aqui onde é localizado Santa Terezinha. Esse campus, ele era uma rota, iniciava uma rota até o Mato Grosso. Essa rota, ela foi descoberta pelos colonizadores e foi o que intensificou a exploração de ouro no estado do Mato Grosso, tá? Naquela região, porque muitos paulistas foram para lá. Entretanto, este caminho, ele também serviu, né? Ele foi um caminho de fuga de escravizados, um caminho super estratégico, né? Porque onde iniciava o campo de Araraquara, tinha um quilombo, né? Vou falar um pouquinho do quilombo para vocês. E aí davam em outros quilombos, né? Não só tinha essa rota que ia para o Mato Grosso, como também existiam rotas que saíam daqui do interior e davam diretamente na capital, né? No campus de Abaquara, conhecido também, e que posteriormente ele iria dar no litoral de Santos, tá? Então a gente tinha este caminho, primeiramente fluvial. Fluvial é por conta de ir para os rios, né? Então passava da bacia do Rio Piracicaba para a bacia do Rio Tietê, do Rio Tietê para o Rio Paraná e assim finalmente chegava no Mato Grosso, tá bom? Posteriormente esse caminho se tornou um caminho de terra. Então, como eu falei para vocês, no início desse campus existia um quilombo. Este quilombo é um marco histórico aqui para a cidade de Piracicaba, é o Quilombo Histórico Corumbataí. Ele foi vigente, né, do ano de 1750 a 1804. E se for pensar em tempo, né, de quilombo, de duração desse quilombo, né, a gente tem um tempo de 54 anos que é muito significativo. Se a gente pensa em quilombos no Brasil, geralmente eles não duravam tanto tempo assim, tá? Então a gente tem este quilombo, que é um quilombo histórico, diferente dos outros quilombos que a gente está acostumado a pensar e a falar. Ele era um quilombo urbano. Geralmente a gente tem um imaginário que quilombos eles são no meio do mato, muito escondidos, mas na verdade quilombos sim, existiam quilombos no meio das matas, mas também todos eles não eram refugiados assim, sem pensar, né? Eles tinham uma estratégia, todos eram muito estratégicos, né? E o quilombo aqui da cidade era um quilombo urbano que inclusive fazia trocas comerciais com viajantes e comerciantes que passavam pelo caminho aí que eu falei para vocês, aberto pelos caiapós primeiramente, tá? Então a gente tem aí Piracicaba, o interior do estado de São Paulo, nessa posição estratégica, tá? Para fazer parte aí dessa rota de liberdade de escravizados no século XVIII,
onde existia uma grande presença de escravizados aqui no estado de São Paulo, né? Foi uma das épocas que mais teve. Quando a gente fala desses escravizados, estamos falando de africanos majoritariamente da etnia Banto, onde hoje é a República Democrática do Congo e Angola, tá? Quando a gente fala em escravizados, né, em africanos no estado de São Paulo, a gente está falando dessa etnia majoritariamente. E então, contextualizando vocês, temos aqui Piracicaba neste contexto, tá? Em meio a essa rota de liberdade. Seguindo um pouco a nossa rota, chegamos no Engenho Central de Piracicaba. No engenho, nós temos uma homenagem a um médico negro, o André Ferreira dos Santos, Doutor Preto. Ele, na verdade, é nascido no Rio de Janeiro, e ele veio para o interior de São Paulo, primeiro em São Pedro, uma cidade vizinha de Piracicaba, depois mudou-se para Piracicaba, atuou na Santa Casa durante muito tempo. Ele foi essencial para ajudar, né, o interior aqui a combater uma epidemia de tifo que estava pegando bastante aqui no interior. Ele tinha projetos de prosseguir com uma maternidade e um hospital, entretanto, devido às questões políticas e raciais, ele não conseguiu e retornou para o Rio de Janeiro próximo ao seu falecimento, tá? Nós temos então a homenagem ao Dr. Preto em meio ao Engenho Central, que é um espaço turístico aqui da cidade de Piracicaba, e em frente ao Centro de Documentação Negra da cidade, tá bom? Aqui na cidade nós também tivemos um cemitério de indígenas e escravizados, né? Existia essa separação de cemitérios. O cemitério que era de protestantes, católicos e brancos era o Cemitério da Saudade, onde hoje é o Cemitério da Saudade, e o cemitério de escravizados era onde hoje é uma escola, a Escola Moraes Barros, tá? Localizada ali na Alferes, entre Alferes e Entre Rosário. Esse local de onde era esse cemitério não era um local adequado, tanto que teve problemas depois com a água, né, da cidade, porque enterrava corpos ali e não era o local certo, né? Mas existiu uma pessoa, né, uma escravizada chamada Gertrudes, que foi a primeira pessoa negra, né, a ser enterrada no Cemitério da Saudade, quebrando essas barreiras entre cemitérios, tá? A gente fala um pouco da Gertrudes nesse momento e seguimos para conhecer a Ponte Rebouças aqui da cidade. A Ponte Rebouças é em homenagem aos irmãos Rebouças, engenheiros negros aí do Brasil, enquanto o Brasil do século XIX ainda vivia o sistema escravagista, um Brasil imperial. Eles se destacaram em estudos fora do Brasil na engenharia, retornaram para o Brasil e começaram suas obras aqui. Piracicaba tem a primeira ponte concretada do Brasil, que é obra dos irmãos Rebouças, é a Ponte Rebouças. Entretanto, eles têm outras obras também, como a Ferrovia Paranaguá, que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, e é uma ferrovia enorme, uma das ferrovias mais belas e notáveis do seu estilo. E se você mora em alguma cidade grande ou alguma cidade populosa, com certeza você vai ter uma ponte, uma avenida ou alguma homenagem aos irmãos Rebouças, porque de fato eles tiveram muitas obras aí pelo Brasil, são símbolos dessa engenharia hoje aqui, tá? Por exemplo, é o exemplo da Avenida Rebouças em São Paulo, que liga a Avenida Paulista com a Marginal Pinheiros, tá? E aí, falando em São Paulo, a gente continua o nosso tour agora, né? E vamos chegando aí no centro de São Paulo. Chegando no centro de São Paulo, nós temos aí no Triângulo Histórico, né? Bem no centro, a presença, através da arquitetura, de um homem, né, negro, arquiteto, em meio a uma São Paulo colonial do século XVIII, Tebas. Tebas ele foi responsável por uma reforma estilística na cidade de São Paulo, né? Até então, todas as construções, elas eram de pau a pique, barro, né? E
e madeira. Tebas chega aqui em São Paulo, porque na verdade ele é nascido em Santos, chega em São Paulo renovando com uma novidade, né, que é a arte da cantaria. A arte da cantaria você vai pegar pedras, talhar elas em formas geométricas e ir fazendo construções. Tebas dessa forma, né, a partir desse ofício e desse conhecimento, né, de ser conhecedor das artes e dominar as artes de pedras, de talhar pedras, ele chega e reforma as principais fachadas das igrejas do centro de São Paulo. Ele é responsável pela a primeira construção da Torre da Sé, né, que é o Marco Zero de São Paulo. E, além disso, ele também é responsável pelo primeiro chafariz do estado de São Paulo, né? E aí, esse chafariz muda toda a nossa relação com a água e simplesmente ele traz toda essa inovação, essa tecnologia com tanto prestígio para o centro de São Paulo, que na época era colonial e extremamente religioso, tá? Então temos aí Tebas. Além da presença de Tebas, nós tivemos a passagem aqui de Luiz Gama. Luiz Gama, ele na verdade é baiano, é filho de uma revolucionária, Luísa Maim. Foi vendido aos 10 anos pelo pai e chega em São Paulo. Ele teve muita dificuldade de chegar para cá porque escravizados baianos, nesta época, eles eram considerados desordeiros devido a várias revoltas que haviam acontecido na Bahia, por exemplo, como a revolta dos Malês. E então ele teve muita dificuldade de ser comprado, até que ele conseguiu chegar aqui em São Paulo. Aqui conseguiu trabalhar de diversos ofícios. Então, como jornalista, ele teve uma carreira considerada polêmica, porque ele dizia muito bem os seus ideais abolicionistas e republicanos, né? Ele tem uma frase que se chama, que é a seguinte: eu gostaria de viver em uma terra sem reis e sem escravos, dizendo muito bem, né, aí os seus ideais republicanos, por ser uma terra sem reis, e abolicionista, por ser uma terra sem escravos. Continuando a sua carreira, ele foi poeta, trabalhou em cargos públicos e finalmente ele consegue, então, trabalhar como advogado e atuar na advocacia, né, sendo um advogado do povo aí reconhecido. A primeira vitória de Luiz Gama é a sua própria liberdade, mas ele consegue também atuar pela liberdade de diversos escravizados aqui, através de uma estratégia jurídica que era o seguinte: existia uma lei de 1931 que dizia o seguinte: qualquer escravizado vindo da África para o Brasil, depois dessa data, era considerado uma escravização ilegal. A partir daí, ele consegue a liberdade de aproximadamente, os documentos dizem, 500 escravizados. E ele é amado, né? Ele é venerado pelo povo e também muito admirado pela elite intelectual. Foi por conta de muito engenheiro negro, muito advogado do povo, muita revolta em vários cantos do Brasil, muitos quilombos nas matas e quilombos urbanos, e trocas comerciais e sociais, e muita reinventação, né, de reconstruir a sua subjetividade enquanto pessoa, que após 6 anos da morte de Luiz Gama, foi abolida a escravidão no Brasil. Apesar de ser uma data aí controversa, né, e sabermos que a escravidão ela foi um papel assinado, mas que a mentalidade escravagista ela continuou na pele, né, de muitas pessoas até hoje. E nossos irmãos e irmãs negras, né, escravizados ali, africanos, eles foram negados de direitos como educação, trabalho e saúde. E isso remete até hoje, tá? A gente não conhecer essas personalidades pretas, esses locais, faz parte de um projeto de branqueamento racial no Brasil que é vigente desde a abolição, tá? Agora eu vou falar para vocês de uma poeta brasileira que fala aí muito das suas escrevivências, como já diz Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Eu vou ler um poeminha dela para vocês, tá bom? Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia.
Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para eu ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer, e deixo esses versos ao meu país, se aqui temos o direito de renascer. Quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus, nascida então em São Paulo, moradora das periferias de São Paulo. Ela foi reconhecida após a sua morte, né? Ela hoje é homenageada pelo Museu Afro Brasil. Dentro do Museu Afro existe uma biblioteca, né, com o nome de Carolina. Essa biblioteca ela é cheia de títulos, ela é super completa, vale muito a pena a visita e está dentro de um museu com um acervo que é essencial para quem quer descobrir sobre cultura afro-brasileira e cultura africana. Né? Ele está localizado no Parque Ibirapuera. O Museu Afro ele é muito interessante porque existe uma exposição temporária, as exposições temporárias, e existem a exposição permanente. A exposição permanente ela conta desde africanos originários e comenta com a gente de várias culturas africanas, religiosidades africanas, gastronomias, né, e cosmovisões, formas de viver africanas. Passa, né, depois para a gente as informações, né, a sensação de estar num navio negreiro, né, a gente passa depois pela área da escravidão. Depois da escravidão tem uma parte que o museu fala que é sobre africanos agora no Brasil, e esse Brasil sendo transformado a partir dessa escravidão, a partir dessa identidade africana, indígena, né, de uma identidade colonial também. E aí, com a representação dos nossos símbolos culturais de resistência, como a capoeira, o maracatu, e entre outras, tá? É um museu que vale muito a pena a visita. Chegamos então no final do nosso tour de Piracicaba para esse Brasil tão plural, esse Brasil cheio de educadores, esse Brasil cheio de artistas das mais diversas linguagens, engenheiros, arquitetos negros, líderes, né, de quilombos, de aquilombamentos, cheio de melanina, cheio de filhos de reis e rainhas. Esse projeto aqui, Rota Negra, que eu faço aqui na cidade, mas que também é feito por diversas outras iniciativas, tanto de afroturismo quanto iniciativas que buscam ressignificar esses lugares de forma militante. Esse trabalho ele vai contra um projeto de branqueamento racial no Brasil tão comum e tão vigente desde a abolição da escravidão, né? Quando eu falo nesse projeto de branqueamento racial, eu estou falando de quando a abolição aconteceu e foi negado totalmente o acesso à dignidade, educação, cultura e trabalho para a população africana que aqui vivia, né? E que teve a sua subjetividade negada durante séculos. Existiu diversas táticas, né, desse branqueamento racial no Brasil. Tinha um imaginário, né, na elite de quem formava os pensamentos, né, do que fazer com esse monte de negros que vivem aqui? O que vamos fazer com essas pessoas? Elas são fadadas à miséria, né? Existia um imaginário de que colocava as mazelas do Brasil como se fosse culpa de todas essas pessoas vieram trazidas para cá, né? Existe uma música de capoeira que fala, né, que se fosse luta honesta de lá, ninguém me trazia. E aí a gente tem esse projeto, então, que tem uma tática de miscigenação, né, de branqueamento físico mesmo da população, através do incentivo de imigrantes
virem para o Brasil. A imigração no Brasil, um ano depois da abolição, ela foi imensa, né, de pessoas majoritariamente italianas da pele branca, né, com o objetivo de fazer com que o objetivo esperado de que o brasileiro iria branquear e assim salvar as mazelas sociais que existiam aqui, tá? Existia também um projeto parte desse projeto de branqueamento racial, uma estratégia de demonização de símbolos afro-brasileiros, que é, por exemplo, a lei da vadiagem, né? A lei da capoeiragem que eles faziam, era uma tática, né, de controle social da população preta, que é usada até hoje, né, mas de formas diferentes, que era o seguinte: qualquer pessoa que fosse pega fazendo atos de capoeiragem ou na rua, né, à toa, era presa. E dessa forma, quem que foi preso? Quem que eram os capoeiras da época? Né? Eram os pretos. Então a gente tem essa demonização desses símbolos que constrói o imaginário do brasileiro, né? O Brasil ele é construído a partir desse projeto de branqueamento racial e o sucesso desse projeto de branqueamento é fazer com que um preto não se reconheça preto hoje no Brasil e saiba tudo que forma ele. E então esse projeto ele precisa ser combatido, né? E nós, povo preto, precisamos de fato estar conscientes desse projeto para poder parar com isso, para poder de fato ter uma liberdade para o povo preto, tá? Uma liberdade de pensamento e de fato quebrar essas correntes escravagistas que até hoje dominam a mente aí do brasileiro e do mundo, né? Essas correntes coloniais, tá bom? Afrocentrar pensamentos não é só a gente pensar e admirar a África, mas é sobretudo a gente de fato incorporar um comportamento afrocentrado, um comportamento decolonial. Então eu termino esse nosso roteiro, né? Como eu sou uma mulher capoeira, eu termino esse roteiro com uma música de capoeira para vocês. Muito obrigada, Latinidades Pretas, pela confiança no meu trabalho. Obrigada a todos que viram o meu vídeo. As referências vão estar na descrição desse vídeo, @oaturismo, e vou disponibilizar também o meu e-mail para que a gente possa manter contato. Obrigada. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar, que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Fui eu quem criou o maculelê e acredita no candomblé, que tem um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Que tem um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Perguntei ao camarada o que é meu. É do meu irmão, oh, meu irmão do coração, camarada.